Hoje já tem esses falsos profetas ainda irão aparecer, ou seja, isso já está acontecendo. Eu queria pegar o ponto de vista de cada um, tá? A gente não precisa entrar numa concordância aqui de nada, eu também tenho meu ponto de vista. Mas começa a falar você, William, o que você vê a respeito do... O Paulo mesmo já disse, né, Daniel, que existem muitos falsos profetas hoje. O que é a santa palavra de Deus? É a profecia, não é? O que é uma profecia? A profecia, ela vem para exortar, para edificar e para conduzir, consolar. Então, um falso profeta é aquele que não coloca em prática esses três fatores. Então, alguém que professa algum tipo de fé ou que prega a palavra de Deus dizendo essa é a verdade, mas se desviando dessas três vertentes, ele já é um falso profeta. Ah, legal. Isso é importante as pessoas saberem. Então, tipo assim, aquilo que se desvia do caminho que é Cristo, que positivo. É Jesus, já se torna um falso profeta. A gente conversa muito sobre o Evangelho, né? O Evangelho, ele confronta. E ainda, esses dias em um estudo, né? Estávamos eu, o pastor e as demais pessoas, e estávamos conversando sobre isso, né? Ainda estávamos ali ensinando um jovem, e o jovem disse, não, mas pega muito no meu pé. E aí, do nada, me veio uma palavra e eu disse, é por isso que cresce. Porque o Evangelho que não confronta, que não te ensina, você não cresce, não tem crescimento. Né? Porque o Evangelho de hoje não é um oba-oba. Não, querido, você pode fazer tudo de errado. Amém, a gente vai te abraçar, vai cuidar de você, sim. Mas o Evangelho, ele exorta, ele ensina, ele consola, ele te reconecta para você continuar, senão já não é uma verdade. Aí aquilo que eu estou proferindo já se torna uma falsa profecia e eu acabo me tornando um falso profeta. Tem muita gente pregando sobre os altares hoje que ora, que jejua, isso é muito forte, que profetiza, mas que é um falso profeta, porque está fugindo das vertentes da verdade. Já pode se considerar, né? A gente tem muito aquele brincalhão daqui, é Henrique Cristo que fala? Ele aparece em muitos programas aí e tal. Ali já se pode se considerar um falso profeta por ali ou não? Ah, com certeza. Eu acredito que sim. Na minha concepção também. Sem falar nos Estados Unidos, né? Que tem seita pra todo lado lá. Gente se fazendo falando que é a reencarnação de Jesus, né? Que já diz... o Henrique Cristo, ele já diz isso, né? Eu achei interessante o Danilo Gentili, que deu água pra ele. Ah, verdade. Legal, conta. O Danilo levou água e falou assim, você gosta de vinho? Gosto de vinho. Ele falou, dá teu jeito aí. Não, ele... Acho Transforma água em vinho. Como é que é? Não. Ele falou assim, você gosta de vinho, né? E deu pra ele. Ele pegou e pôs na boca e falou, é a água. Aí ele falou, o senhor é o Cristo, dá seu jeitinho. Dá seu jeito aí, né? E aí ele, brincalhão. Ficou sem graça, né? Mas você vê que a própria pessoa, ela se contradiz, né? Não tem como, né? Contra fatos não há argumentos, né? É incontestável os sinais. Eu acho que é interessante, pastor, já pegando o gancho no que o pastor William falou de Paulo, 2 Timóteo, capítulo 4... Olha o que ele diz aqui, ó. Conjure-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra e instes a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina. Mas, tendo coceira ou comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. É por isso que a gente vê hoje gente falando que a Bíblia precisa ser atualizada, que precisa, mudando o texto de Bíblia. Hoje você compra a Bíblia com várias tradução do jeito que você quiser. Verdade. Você manda... Aí você fala assim, cara, por que isso não está na minha Bíblia? Mas a pessoa, simplesmente, eles mudam, distorcem. Não só a Bíblia, né? Porque, não mudando tanto, mas, por exemplo, hoje tem bíblias de estudo que cada um ali tem a sua revelação do seu estudo e isso coloca ali no rodapé, né? Então tem essa questão também, né? De não só ser a linguagem da Bíblia, mas também hoje as Bíblias terem
a revelação ali pessoal, de repente, de alguém que vai, escreve e coloca os seus estudos ali. Né? Isso é tão interessante, não cortando o Daniel, que me veio aqui um relâmpago, né? Aprendi isso aí com o Daniel sobre... Vamos lá. Quando o Senhor, ele abre os abismos da terra, estava lendo ontem, né? Sobre isso aí. E as águas cobrem a terra, vem o dilúvio, então águas dos abismos e águas dos céus. Então, cobre os mais altos picos da terra. Ok. E o Senhor disse assim, eu colocarei o meu arco sobre as nuvens. O original está escrito, o meu arco sobre as nuvens. Nuvem em hebraico é anã. Arco é nokesh. Arco. Arco mesmo, um círculo. E no sentido de algo marcado. Nós temos a impressão de que realmente é uma aliança, um arco, uma aliança. Mas vai muito mais além disso. Eu coloco a minha marca sobre as nuvens. Aí você abre a tua Bíblia e diz... Você encontra qual expressão ali? Arco-íris. Sendo que íris é uma expressão egípcia de deuses pagãos. Enfim. Ah, legal. Algo que nem existe, que não está no contexto original. Mas está lá. Mas está lá, nas nossas traduções hoje. Uma tradução que eu tenho diz arco celeste, que é o mais correto. Sim, sim. Eu achei interessante a Alice, minha filha, chegou esses tempos atrás da escolinha e disse, pai, eu vi o arco-íris. Eu falei, filha, não é o arco-íris. O arco não é de íris. O arco é de Deus. Por causa que Deus fez uma aliança com Noé. E é o arco celeste. Aí ela olhou para mim. Passou uns dias, ela falou, nossa, pai, olha lá, o arco celeste. Ai, que bacana. E ela nunca mais disse arco-íris. Aquilo veio como uma revelação para ela. Aquilo marcou ela. Então, olha que interessante. É muito importante a gente ter esse discernimento. De mostrar para os nossos filhos o que a Bíblia diz. Né? Por mais que seja uma cultura, por mais que seja... E se você pegar os hinos na igreja, você vai ver que tá... Só essa expressão arco-íris existe demais. Mas... O que eu estou querendo dizer? É que a nossa linguagem, ela já é deturpada por conceitos pagões, né? Que a gente nem imagina. Porque a gente não tem... a gente aprendeu assim. É popular, entendeu? Verdade. A gente não teve o cuidado de ver o que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala sobre isso. Só finalizando, porque a gente está falando do falso profeta em si, né, pastor? Então, olha o que está escrito. Porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceiras nos ouvidos, amontoação para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, ao invés de eu mudar, eu vou me adaptar à mensagem que eu gosto. Então, existe alguém pregando a respeito daquilo, aquilo me agrada a minha concupiscência. E o que é concupiscência? Desejo desenfreado. O desejo que eu não controlo. A concupiscência é o desejo incontrolável. Então, o que aconteceu com o homem? A primeira coisa, ele perdeu o domínio próprio. Por isso que o domínio próprio é uma das atuações do Espírito Santo, das manifestações dos frutos, né? Dos frutos do Espírito. Então, eu tenho esse impulso, mas eu não quero mudar. Então, o que eu faço? Eu procuro um mestre, um falso profeta, que pregue aquilo, e aí aquilo que eu quero ouvir. Aquilo que eu quero ouvir. O que é confortável para mim, me coloque de alguma maneira numa zona de conforto para mim caminhar. Porque aí eu tô em paz com a minha consciência, eu tô em paz comigo mesmo, porque eu achei alguém que fala o que eu quero ouvir. E o Paulo tá dizendo aqui que é um dos sinais do fim. É um dos sinais do fim dos tempos. E me parece que ele tá olhando 2023. Me parece que ele tá vendo os nossos dias. Mas olha o que ele diz para mim e para você. Mas tu, ser sóbrio em tudo. Ser sóbrio é você ter sobriedade, né? É você assim, não se embriaga com essas coisas. Não se deixa levar com essas coisas. Mas sofre as aflições. Faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Isso é tremendo. Isso é maravilhoso. Então, a gente também saber identificar... esses falsos profetas, de encontro com o pastor William disse, as falsas profecias, mas como que eu vou saber se eu não leio a Bíblia? Verdade. Como eu vou saber se eu não comparo as traduções, como o senhor disse? Verdade. Né? Porque hoje você tem a Bíblia dos Mormons, a Bíblia dos Adventistas, você tem a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, você tem a Bíblia LGBT. Então, você tem vários tipos de Bíblia hoje. Mas o que a Bíblia diz no original? Eu sei que a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Eu tive o cuidado de entender o que aquela palavra significa no grego. Né? O que significa aquilo, o que Jesus está querendo dizer. Por isso que eu falo, é muito importante a gente entender qual é o princípio do que é a regra. Entendo o que eu estou falando.
A Bíblia diz que Deus, ele desceu e falou com Adão: não coma da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eva não tinha sido formada. Adão é que vai até Eva e vai dar a ela a doutrina, a regra, né? Aí quando a Eva é questionada e diz: Deus falou para vocês não comerem, ele falou: ó, a gente não pode nem tocar. Ela diz: não podemos nem tocar, mas Deus não falou de não tocar. Deus não falou de não comer. Mas se eu acho que o Alexandre não tem se ele tocar, ele come, então eu já crio uma regra: ó, você não pode nem tocar. É isso que acontece hoje em dia. Entendi. Você pegou o que eu tô dizendo? Entendi. Existe muita regra hoje. Bom, eu vou pra praia e eu sou tentado, porque eu sou carnal e aquilo me chama atenção. Praia do capeta, não pode ir na praia. Então eu começo a pregar uma regra, só que você pode não ser carnal, como eu. O problema tá em mim, não no lugar. Você pegou o que eu tô dizendo? Sim. Então a gente vive criando regra, a religião vive criando regra para que as pessoas não quebrem o princípio. Mas a gente precisa entender o princípio. Porque senão eu jamais vou dominar sobre o pecado.